Olá, vimos as funções callback e acredito que tivemos um pouco de dificuldades para poder perceber e entender. Então, para esta aula, quero explicar melhor como elas funcionam, para que elas servem. Para tal, vamos declarar um array de nomes. Isso não é novidade, a declaração de um array com os elementos Arsenio, Sloka, Alex, Egito. Feito isso, agora suponhamos que eu queira mostrar os nomes utilizando a função forEach. Para tal, vamos na sequência nomes.forEach. Poderíamos declarar uma função dentro do parâmetro do forEach. Poderíamos declarar uma função dentro do parâmetro forEach, mas para tal vamos fazer de um outro jeito, declarando a função fora do forEach function imprimir nomes console.log nome, ok. E agora fica a questão como utilizar a função dentro do bloco, ou seja, dentro do parâmetro do forEach, ou seja, a função que nós declaramos, como fazer com que esta função faça o trabalho do forEach, que é percorrer para cada elemento, ou seja, imprimir cada elemento. Neste caso, o forEach tem esse conceito que é percorrer para cada elemento. Para tal, vamos simplesmente chamar a nossa função, imprimir notas. E feito isso, na aula passada eu expliquei que o forEach, neste caso, irá vir até a nossa função, e dentro da nossa função temos cá um parâmetro, neste caso o nome, que virá até este parâmetro, neste caso, e o forEach é sabido por todos, ou seja, aos que assistiram à aula passada, eu disse que o forEach irá percorrer cada elemento. Ele já faz isso automaticamente, ele já possui o processo de loop, ou seja, tudo que o for faz, o forEach faz, mas o forEach não precisamos implementar, ou seja, o método já faz isso automaticamente. As funções callback são funções que chamam uma outra função dentro delas. Mas também podemos declarar uma outra função dentro do parâmetro do forEach e fazer a autoinvocação. As funções callback só recebem parâmetros, ou seja, só recebem funções, neste caso assim que é, e no seu parâmetro podemos declarar as funções fora quando tivermos muitas instruções e fazer somente a chamada. Como podemos ver, nós declaramos ou seja, declaramos uma função fora e fizemos a chamada da nossa função no parâmetro do forEach. Eles recebem um outro parâmetro opcional, ou seja, o forEach tem um parâmetro opcional, podemos
declarar, ou seja, índice, ok, índice, neste caso, recebe um parâmetro opcional, índice, ou seja, este parâmetro é para nos mostrar o índice de cada array. Sempre que formos imprimir, ele mostrar-nos o índice do array imprimido, ou seja, do elemento que iremos imprimir. Por exemplo, se imprimir arsênio, ele irá nos mostrar o índice do elemento arsênio, e assim sucessivamente. Para tal, vamos na sequência node callback.js, e como podemos ver, o processo do for each é esse, ele percorre para cada elemento, e feito isso, a nossa videoaula termina por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.